Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Direito ao Ponto. Vamos aí falar, Marcela, do que é a maior dúvida do pessoal ali relacionado a reajuste em planos individuais e familiares. Velho, tu falasse uma coisa, antes de a gente começar, Marcela me falou um negócio aqui muito real. A gente fala de reajuste, aí tem uma parcela das pessoas que escutam a gente, né, que sabem o que é um reajuste, mas tem uma parte da população que nem sabe do que a gente está falando. Tipo assim, você fala, o reajuste pode ser um reajuste indevido. E a pessoa, reajuste, não sabe se é reajuste do valor do pão, do plano de saúde ou do valor do carro, né? A gente o que é reajuste? É subir, você descer. Assim, que reajuste é esse que vocês estão falando, né? É luta, é isso mesmo. Gente, é o reajuste na mensalidade, o que você paga, o seu boleto do seu plano de saúde. E aqui a gente está falando para planos de saúde individuais e familiares. Nesse episódio, que eu já falo Nesse depois, episódio, falo de outras coisas. A temática aqui hoje é sobre esse tipo de plano. E assim, é importante dizer também, porque eu vejo muitas dúvidas de alguém dizer assim, Marcela, o meu plano só tem eu. É um plano individual. Não. Não se trata de só ter você ou de não só ter você. Ou então tem gente que fala assim também. Meu plano não é individual, não. Sou eu, meu filho, minha filha, minha esposa. Não, gente, também não é também não por é aí. isso. Ou então também tem gente que sabe falar como Iris. Como? Acha que é a questão do quarto. Tipo assim, eu tenho, o meu é individual, o quarto é só pra mim. Aí acha que é individual. E não é aí, gente. É por isso que é preciso realmente explicar e dizer o que é um plano individual, né? Eu amei essa, porque eu não já passei sério. por isso. Seu plano individual não é enfermaria, às vezes fica 2, 3 Exatamente. pessoas. E não é assim. Não é isso. Gente, o plano, ele é individual familiar. Quando a pessoa vai lá, vamos aqui delimitar aqui a controvérsia. Sabe aquela parte breve síntese da lide? Controvérsia, é aqui que a gente está falando. O plano individual familiar é aquele que a pessoa chega lá, Marcela, e vai contratar um plano diretamente para a família dela, sem administradora de benefícios e sem administradora de benefícios, sem uma empresa interposta, sem uma pessoa jurídica que vai gerir, tá, aquela relação. Então, o plano individual é aquele que eu chego lá e contrato diretamente com o plano A, B, C, não vou citar nomes para não acabar, né, piorando minha situação. Mas você vai lá no plano e diretamente contrata, adere, né, você e sua família, a um plano de saúde. O que é raríssimo, né, hoje em dia. Isso. E assim, pode ser só você também, né? Um exemplo que eu posso falar, porque é meu. O meu plano é um plano individual e que é só eu. Assim, só eu no plano. Mas não cita o nome do plano, não. Não posso falar. A gente não pode falar, gente. É a questão de, assim, nomes, né, das operadoras. Mas, assim, diz a respeito sobre a modalidade de contratação, né? Então, assim, quem vai conseguir, inclusive, também ver essa questão direito é uma pessoa, um profissional especializado nisso. E como eles falou, hoje em dia, né, tem pouquíssimos planos assim. Por quê? Primeiro, porque não se comercializa mais, né? São pouquíssimas operadoras que vendem esse plano individual. Um outro fato também é que eu acredito que muita gente, né, com a questão que tinha ali aqueles planos individuais, até mesmo com seus pais, aí começaram a trabalhar, e aí o emprego oferece um plano que aí é bem mais barato, e aí a pessoa vai e fez essa migração. Outra questão da pejotização, né, que aí, tipo, fala mais um pouquinho da pejotização, porque senão eu vou começar a falar aqui. Véi, escuta só o que aconteceu esses dias. Eu entrei com uma ação, né, de reajuste, e aí a família me disse, olha, é o seguinte, eu contratei esse plano quando eu me casei, né? Agora a gente tem 3 filhos adultos, mais um saiu esse ano, de 2022, ele saiu do plano porque ele começou a trabalhar. Só que ele foi demitido. Ele estava sem plano, né? Ele tinha aquele prazo, ele trabalhou pouquíssimo tempo, então, assim, estava basicamente sem nenhum resguardo de plano de saúde. Ele queria voltar para aquele plano dele. A gente até conseguiu, na época, que ele voltasse para a operadora depois de ajuizar uma ação, a gente acabou fazendo acordo, enfim. Mas o pessoal acha que plano de saúde é uma coisa que você vai aderir livremente, aí vai mudar de ideia, e vai contratar de novo, e volta. E não é, pô. Hoje em dia, se você tem um plano individual familiar, você está numa situação de privilégio, porque pouquíssimas operadoras hoje comercializam esse tipo de plano. São planos raros, são planos normatizados pela ANS, se forem planos novos, né, que são aqueles planos
posteriores à vigência da Lei 9656 de 98. Assim, falando direito ao ponto, se você contratou um plano depois de janeiro de 99, ele é um plano chamado de um plano novo. Independente disso, a modalidade pode ser individual ou familiar, mesmo que seja anterior à lei. E aí, muita gente está numa situação de privilégio por ter esse plano individual familiar. Porque eu acho que aconteceu basicamente o seguinte, vice Marcelo, assim. Em resumo, eu acho que as operadoras nunca imaginaram que a gente ia ter esse tamanho na área de saúde suplementar. Quando começaram as adesões, lá nos anos 90, né, quando quem tinha uma situação financeira melhor e tal, começou a aderir, eu acho que as operadoras não faziam ideia. Eu acho que foi uma surpresa. Assim, as operadoras olharam e falaram, putz, cresceu tudo isso, né? Todo mundo está tendo... Eu acho que era uma coisa que era para ser uma coisa eventual e acabou que todo mundo que começou a ganhar dinheiro achou que era necessário ter um seguro-saúde ou um plano de saúde. E aí, quando veio a Lei 9656, 99, que regulamentou o setor, as operadoras falaram, peraí, mas eu vou ter que seguir regra agora? Estava fazendo ali livremente. E aí, nesse momento, a partir ali do 2008, mais ou menos, as grandes operadoras aqui de Pernambuco, né? Eu não posso falar pelo país inteiro, porque às vezes a pessoa me procura. Doutora Iris, eu tenho aqui um plano de saúde que eu contratei aqui no Paraná, chamado PGJ, não sei o que lá. Eu fiz, rapaz, esse eu nunca ouvi falar, não. Calma. Mas, calma, devagar. Mas eu acho que, basicamente, assim, a controvérsia começou ali. Quando elas viram que, as operadoras viram que ia ser um setor regulamentado, peraí, mas calma, então não é livre, não. Aí deixaram de celebrar planos individuais familiares. Muitos deixaram de celebrar antes de 2010 ainda, pô. Isso. Muito tempo. E aí, assim, você realmente não consegue fazer essa contratação, né? E aí, o que é que acontece? Qual é a realidade? Assim, Gente, a realidade é que pouquíssima gente tem esse plano hoje. Assim, ainda tem muita gente, mas em termos, obviamente, se a gente for fazer um percentual, né, é muito mais o plano coletivo do que o plano individual. E, primeiro, também tem uma questão que muita gente acha que ter um plano individual é muito mais oneroso do que ter um plano coletivo. E o pessoal diz assim, eu tinha, mas é muito caro, né? Era muito caro, meu Deus. Graças a Deus, eu saí e fui para o da minha empresa. Ou, não, a gente conseguiu, a gente tem um CNPJ e fez ali o plano. Então, assim, há um mito também, que na verdade é um mito meio verdade, tá? Que eu vou explicar aqui o porquê. De que esse plano individual, né? Ter um plano individual é caríssimo. E assim, por que é um pouco de verdade? Porque, na verdade, esses planos, como o Iris falou, que eram anteriores à lei, a grande maioria, para não dizer 100%, né? Que a gente não pode também falar 100%, a grande maioria, digo 99%, ele tinha essa previsão contratual bem irregular. Então, por isso, devido a isso, que esses planos se tornaram tão caros. Só que, assim, o caminho, minha gente, não é sair desse plano. Certo? Porque, na verdade, eles não são tão caros porque é individual. É porque há irregularidade no contrato e essa irregularidade deve ser revista, né? Por um profissional especializado na área. No setor, quando eu penso em... Eu tenho muito cliente nessa situação, né? Que fala assim, eu tenho um plano individual, eu estou pagando X mil reais e aí o corretor me ofereceu um plano pessoa jurídica que eu vou pagar, sei lá, 800 reais. Só que a situação do coletivo, ela degringola, pô. E as pessoas não fazem a menor ideia disso. Porque falta, eu acho... Se a gente começou o episódio hoje dizendo que falta até... Vou até puxar o microfone aqui para mais perto, porque eu vou me empolgar. Se falta até a pessoa saber o que é reajuste, quem dirá a pessoa entender como funcionam esses reajustes. Então, se a pessoa tem um plano individual familiar e fala, não, eu vou migrar aqui para um plano empresarial e vai ser 1/3 do valor. Colega, em 3 anos, tu não tem mais a chance de voltar para o teu plano individual e tu vai estar pagando o mesmo valor de agora. E pior, tu não vai ter nem como reclamar na justiça, porque os planos novos têm uma normatização muito mais densa que dificulta esse pleito judicial. O pessoal, assim, tá realmente bem alheio à realidade, mas eu entendo, porque a gente que advoga, a gente sabe
Que é uma matéria que é difícil, pô. Reajuste é difícil pra caramba. É difícil, assim, a matéria é difícil. Inclusive, a gente, assim, óbvio, né? Por estar na área, por ter colegas também na área, nem é todo advogado de direito de saúde que entende de reajuste. A gente vê outros colegas, não, eu faço saúde, mas reajuste eu tenho uma pessoa em específico que eu te indico, porque sim, é um tema, inclusive, assim, difícil, que não é todo mundo que entende, é muito minucioso, porque vai de cada caso, e lida também com cálculo, né? Inclusive, é um tema, assim, bem forte, que é a questão de saber, de fato, quanto é esse valor. Porque tem gente que, assim, a gente já viu, né, que ali uma pessoa teria direito a 40 mil reais e a pessoa solicitou 7. Tá? Então, assim... Eu peguei essa deixa, viu? Pois é. Então, assim, tipo, ainda tem isso. Então, realmente também... E eu acho também, gente, fazendo um alerta aqui, um alerta para a sociedade mesmo. Não faça se você não sabe? Porque eu acho que tem também... Eu sempre me preocupo muito com o impacto na sociedade, né? Eu sou essa pessoa, eu sou mãe. O que é isso? Quando a gente pega uma coisa pra gente fazer que a gente não sabe e que dá errado, por que a gente não sabe? Porque, na verdade, a gente foi lá naquele ponto que não era, né? Essa pessoa que teve esse impacto negativo, que teve esse resultado negativo, ela passa para outras dizendo que isso não funciona. E quando, na verdade, essa pessoa era para ter funcionado. Era para ela estar com uma mensalidade menor e todas as outras acabam saindo, perdem planos, vão para planos bem menores. Então, assim... Como eu digo, gente, até sair de um plano para ir para outro menor impacta diretamente na saúde da pessoa. Ela deixa... Porque, às vezes, os contratos, né? Não, eu peguei agora só hospitalar. E a pessoa fica ali arcando com aqueles custos de exames. Quando, na verdade, não era nem para ela ter saído daquele plano anterior. Então, assim, tem um impacto muito grande na sociedade que é uma repercussão negativa. As pessoas acham que não tem direito simplesmente porque, na verdade... estavam ali com uma pessoa que talvez não entendesse, como o Iris falou no primeiro episódio, da questão da advogada do aventureiro, né? Que não entende que foi ali, teve uma coisa que foi negativa e a pessoa fica achando que não tem direito. Veja que impacto gigante tem, né? Entre as pessoas. E isso me lembrei duas coisas para falar. Isso aconteceu recentemente comigo, pô. Teve uma cliente que saiu a sentença de procedência e aí eu falei para ela, né, feliz da vida, e nem tinha uma restituição grande não, sabe? Porque ela era uma pessoa jovem e tal. Aí ela disse, olha, saiu a sentença, estou muito feliz, obrigada, etc. Porque eu estava preocupada que meu reajuste dos 50 e tantos anos ia ser uma fortuna, etc. E eu vou passar o seu telefone para meu colega, doutor fulano, porque esse meu colega disse que não tem nenhum advogado em Pernambuco que consegue revisionar contrato de plano de saúde. Eu falei, pode mandar para mim, joga pra cá. Jogue pra cá, porque tem sim. Porque o pessoal, ele tá acostumado com aquele advogado que tenta fazer de tudo, né? E mesmo na área de saúde, essa área de reajuste é uma área difícil, pô. Quantos advogados não conhecem? Porque se a gente pega um processo que ele tramita normalmente, assim, diríamos assim, sem nenhum imprevisto, tudo bem, uma parte até vai conseguir fazer, o cálculo talvez tenha alguma dificuldade e tal. Mas o processo ele é uma caixa de surpresa, pô. Foi o que eu falei até no episódio passado. Muitas pessoas querem uma fórmula que ela seja 100% redonda, de que eu te garanto que não vai dar erro. E esse processo não existe. Um processo que se garanta, mesmo que seja para outro colega. Alguns alunos chegam assim, Iris, mas qual é a fórmula? Assim, aquela fórmula redonda que nunca vai dar errado. Colega, não tem uma. Nem na vida, né? Assim, a vida não... A gente não tem a segurança aí. Tem que fazer só o seu melhor, pô. Assim, e tem hora que as coisas dão errado. Aconteceu esses dias, até parceria com uma aluna minha, que a cliente é dela. E aí eu fiz um prazo, pedi a liminar de exibição do documento, né? Daquele molde. E aí saiu uma decisão... Nada a ver com nada, pô. Tipo assim, eu falava de cálculo atuarial, não sei o quê, e a decisão dizia que não precisava de cálculo atuarial, porque tinha o reajuste da ANS. Só que o plano era coletivo, então não tinha reajuste da ANS. E, tipo, o judiciário tem dificuldade de entender, pô, as pessoas têm dificuldade de entender. Todo Isso, mundo é até difícil pro judiciário, né? Assim, difícil, entender. Então, assim, inclusive também eu acho que é importante ser dito que não se trata, infelizmente, porque também a gente não pode tudo, não se trata de, tipo, é a garantia à saúde, né? Não é esse embasamento teórico que vai fazer com que você tenha esse reajuste cancelado no seu contrato, principalmente quando a gente fala de contratos individuais, né, de planos de saúde na modalidade individual familiar,
que não é isso, não é sobre a Constituição garante o direito à saúde, ou meu Deus, não pode, pessoa idosa não pode. Não é sobre isso. Quando a gente ouve fala, muito isso, né? Depois de 60 não pode ter reajuste exato, nunca, não né? o caminho não é esse, tá? Quando a gente fala de contratos de planos de saúde individuais e familiares. Então, o que é que incide? Qual é esse reajuste que entra aqui nesse contrato, né? No contrato do plano individual familiar. Eu tô falando sempre contrato do plano individual familiar, que é pra gente frisar que é essa a temática, tá? Essa temática, essa ocasião, a gente tá falando desse contrato. Porque nas outras modalidades de contrato, o caminho é diferente. Mas vê como é louco, né, Marcela? Porque a gente pensa que a gente vai dividir os planos de saúde em modalidades individuais, familiares, coletivos por adesão, empresariais. Os empresariais vão se subdividir. Empresariais até 29 vidas, empresariais até mais de 30 vidas. Para depois a gente falar nos tipos de reajuste anual, VCMH, sinistralidade, VCMH com sinistralidade, faz um reajuste anual. E aí, com isso, a gente vai pensar que o judiciário vai ter que entender de tantas minúcias, pô, é muito difícil. Quando a gente fala de um plano individual familiar, seja novo, seja antigo, basicamente ele sofre 2 reajustes. A gente vai ter um reajuste, que é o reajuste anual determinado pela ANS, né? Tem uma hipossuficiência, a ANS determina qual é o percentual de reajuste em planos novos. Em planos antigos individuais familiares, eles celebram um termo, e isso é super técnico e até bem chato, assim, essa matéria, mas é isso. E vai ter o reajuste de faixa etária. Agora, a verdade é que no reajuste de faixa etária, a gente tem muita abusividade nos contratos antigos. E antigos, quando o Iris fala, é aquele que é anterior à lei. Então, assim, planos de 95, 94, 96, 92, tem plano de 85, né? Então, assim, tem muita chance de estar essa irregularidade no contrato. Que aí, o que é que vai estar lá no contrato? É justamente esse reajuste de faixa etária. Porque, como eles disse, o reajuste de VCMH, em regra, ele é lícito. Inclusive, tem uma agência ali reguladora intermediando essa relação por você, beneficiário, né? Digamos que ali hipossuficiente na relação. Tem alguém, inclusive, intermediando. Então, em regra, o que é que se questiona num reajuste num contrato individual, familiar? Qual é o que pode ter a irregularidade? É no reajuste de faixa etária. 99% é esse reajuste de faixa etária. E aí a gente tem que se lembrar que poucos são os contratos hoje vigentes de poucas operadoras, né? Poucas operadoras ainda têm esses contratos que celebravam lá nos anos 90 nessa modalidade. Mas a enorme maioria, de fato, dos reajustes indevidos que a gente vê no dia a dia da gente é no reajuste de faixa etária do contrato. Isso, porque ele está lá estabelecido no contrato. E aí, gente, existe um regramento, né? Existem regras, tem a lei ali, destrinchando o que é quando ele está legal, o que é que ele está regular, o que é que ele está lícito, e quando é que ele está irregular, quando é que ele está ilícito. Sim, uma pessoa obviamente capacitada, né, assim, um profissional é que vai conseguir identificar de cara, mas eu sempre faço um alerta, né, assim, de dizer, se você vem sofrendo ali, vem sentindo um aumento na mensalidade, ou que tem, como o Iris também falou no primeiro episódio, tá? Que, como dissesse, tem gente que talvez esteja pagando R$500 de plano de saúde e tá baratíssimo, tá ótimo, mas talvez essa mensalidade fosse 200, porque pode ser que você não esteja sentindo que esse boleto, né, esteja tão caro, mas pode ter a abusividade no contrato. E, veja, é uma economia mensal de R$300, né? Se a gente fazer esse cálculo aí, tô dizendo assim, supondo esses valores, né, que a gente também não vai trazer aqui. Aqueles reais, né? Isso aconteceu recentemente com uma amiga minha, pô. Apesar de eu falar de reajuste direto lá no Insta, ela não fazia a menor ideia que era a situação da mãe dela, pô. Aí ela chegou pra mim e fez, Iris, minha mãe teve um reajuste aqui, não sei que faixa etária, queria ver se tem abusividade, mas assim, ela não tá pagando muito caro ainda não. Aí eu, amada, tem reajuste devido aqui, bem claro e tal. As pessoas, eu acho que elas têm até dificuldade em pensar, assim como também no caminho contrário, né? Muita gente diz assim, tô pagando R$3.000, com certeza tem abusividade. Exato. E é como eu disse, não é uma análise de boleto, não é análise de valor. Eu não posso dizer, José tem um boleto de 3.000 e tem 60 anos, está barato. Não é uma fórmula, né? É uma análise. Precisa ser analisado o contrato, tá? E assim, como eu disse, precisa ter uma pessoa capacitada para fazer essa análise.
E como eu disse, não necessariamente você precisa estar achando esse boleto tão caro para poder fazer análise, se você se enquadra principalmente nessas pessoas que têm esses planos bem antigos, né? Ali no início dos anos 90. Velho, eu acho que o STJ, assim, esse ano, né, ele pacificou o tema 1016 sobre o reajuste de faixa etária e ele matou, pô, o reajuste de faixa etária nos planos novos, pô. Então, assim, ele veio, aí ele trouxe uma nova fórmula de cálculo baseada em variação acumulada. Tipo, um tema bem denso, assim. Quando eu olhei... Eu sou ruim em matemática, viu? Eu faço a planilha, mas eu sou ruim. Aí, quando eu li, assim, eu fiz... O STJ tá querendo falar aqui. Eu somava os percentuais. Ele tá me dizendo agora que é variação acumulada. Eu não entendi nada. Aí veio a primeira decisão. Porque, claro, que tinha que vir uma sentença, né? Depois de vir a decisão do STJ, que tinha suspendido, veio a sentença. Aí, na sentença, ela trazia como se fazia o cálculo e que, obviamente, não teria mais reajuste indevido, né? Quando tu dissesse que matou, assim, matou para o beneficiário, no sentido de que não saiu do boleto dele. É tipo, matou talvez a possibilidade de se questionar. Então, assim, matou, foi triste pra gente também, beneficiário do plano de saúde. Não é que matou e tirou, entendeu? Assim, não pode ter. Exatamente. É uma boa observação, exatamente. Ela acabou com essa tese, né? Você já acabou com essa tese. Acabou com a tese pro advogado, né? Para o beneficiário. Sabe o que é importante, assim, isso é uma lição, porque eu até falo, às vezes, em aula. A pessoa, muitas vezes, ela vai esperando a situação ficar insustentável para procurar, porque é muito chato procurar advogado. Pô. Aí a pessoa vai... Vou deixar esse microfone assim. A pessoa vai procurando sustentar a situação, achando que vai melhorar, né? Tipo assim, todo mundo quer um salvador. A pessoa tá lá pagando, com a corda no pescoço, pagando o cara e acha que vai baixar, que vai acontecer um milagre, que o plano... Velho, ninguém vai te salvar, amado. Se você não for atrás do que você quer, ninguém vai fazer nada por você. E assim, não só aquele que tá com a corda no pescoço. Tem gente, né, que tá tranquilíssimo de pagar. Tá ótimo, tá maravilhoso. Inclusive, tá baixo. Assim, tá bom o valor, né? Mas... tem a abusividade. Tem, como eu disse o exemplo aqui, quase agora, falando de hipoteticamente, tá? De um boleto que poderia ser, que estava sendo 500, mas poderia ser 200, e a pessoa está pagando 500 tranquilo. Mas, assim, vê só, já agiliza, né? Assim, agiliza o que tu pode resolver agora. Até porque o judiciário pode demorar, exatamente, né? Porque quando fica insustentável, tu diz assim, não, tá tranquilo, eu não vou nada me estressar com o advogado agora. Porque tem essa questão de estressar, né? Porque as pessoas acham que é estressar. Que a gente não é procurar. Não é estressar. Tipo assim, vou nada procurar advogado agora, vou nada me estressar com isso. Quando tiver caro, quando tiver insustentável, aí eu procuro alguém. Só que assim... um futuro, a gente não vai dizer que ano que vem, né, a questão do jurídico, né, a questão da lei e tal, vai mudar. Porque não é um pitoco que a pessoa clica e, puf, né, mudou. Explodiu, mudou, entendi assim, virou assim. Não. A gente, inclusive, vendo uma mudança do judiciário, quando vai acontecer uma mudança de entendimento. Mas daqui a 10 anos... é muito tempo, gente. 10 anos, é como eu digo, a própria vida da gente. A gente não pode assegurar que a gente vai estar aqui, né? A gente não sabe. Então, daqui a 10 anos, quando ficar caro, é que eu vou procurar alguém. Não, a gente não sabe como vai estar, como o judiciário vai estar resolvendo essa questão daqui a 10 anos. Mas a gente sabe que se hoje for resolvido, isso é imutável, né? Porque existe a segurança jurídica. Isso é muito bom, pô, total. E isso também de ser um valor alto é muito engraçado. Eu posso falar desse caso porque o cliente não fechou comigo, tá? Então não tem violação do código de ética. Ele me procurou. Ele era um cliente aqui do interior do Pernambuco, me procurou, né? E aí ele tinha um plano de saúde antigo. E ele disse, eu tô pagando 12 mil reais de plano de saúde. Ele e a esposa dele, 2 senhores. Aí eu fiz 12 mil reais, deixa eu analisar, né, toda a documentação. E tinha reajuste indevido. Só que aí ele acabou, enfim, descobrindo um câncer, ficou com receio dessa retaliação. É um ponto importante. Mas ele não fechou, porque ele falou que 12 mil reais não era pesado para ele. Ele falou, nossa, 12 mil reais, tranquilo demais, estou pagando sem problema nenhum. Eu falei, então tá, né? Ok, tudo bem. E não teve quem dissuadisse, assim, não teve reunião. Eu falei, olha, não tem retaliação, e não tem mesmo, pô. Mas ele não conseguia acreditar que ele não ia ter uma penalidade, entendeu? Se de buscar assim, na justiça os direitos dele, de afastar. E ele disse, não, pra mim tá sustentável ainda. Só que quando você pensa em sustentável, você pensa assim, pô, tá pagando 12 mil reais. Velho, se eu tiver 10% só de reajuste anual, esse ano foi 15,5%, né, da ANS, o plano dele era um plano antigo, que fez o termo de compromisso, né, ficou ali, ficou 16%, ficou perto ali da ANS. Se tiver só 10%, hipoteticamente, dá mais de R$1.000, pô, dá R$1.200 só do reajuste anual.
mas para ele, de boa. Aí ele preferia não. Eu consigo fazer 2 observações, assim, na tua fala. Uma é a questão da retaliação. É uma coisa unanimidade, né? É uma unanimidade. Eu digo, inclusive, que eu acho que se eu tivesse 20 anos ali, nem informada ainda, eu teria medo também. Vamos ser sinceros, né? A sinceridade, como eu disse, é um dos nossos maiores pilares nesse podcast. Então, assim, eu com 20 anos, sem ser advogada da área, eu também teria medo. Mas a gente precisa, de fato, confiar em quem está vivendo aquilo, quem vivencia aquele judiciário todos os dias. Então, assim, não há retaliação e nem é para ver, né? Ainda que haja, que a gente, como eu disse, eu estou há um tempo na área, Idris mais ainda, então nunca vi-se, né? Nunca teve nenhum caso. E aí, assim, ainda que tenha, naquele 0,01%, não é para ter, então também está errado. E também precisa ser coibido, né? A outra observação é que também, assim, às vezes, lógico, a gente está falando aqui, a gente lida com várias pessoas, né? Que têm planos de saúde e tem várias realidades financeiras, certo? Tem gente que sim, gente, acha barato pagar 12 mil reais no plano de saúde. Eu achei óbvio. Enfim, na realidade também existe essa realidade. A pessoa acha que está pagando barato. E aí, eu já cheguei para a pessoa e disse assim, faz o seguinte, se tu acha barato, que para tu 12 mil reais é 100 reais, tem abusividade, tem um erro, ao invés de você pegar esse dinheiro e pagar para uma operadora de saúde, faça uma doação. Sério, tem tanta gente precisando tanto. Você tem o direito, o seu direito é certo. Tem uma abusividade aqui. Por que você vai continuar pagando esse boleto tão caro, né? Assumindo a integralidade desse valor, quando, na verdade, você podia pegar, inclusive... Porque, às vezes, gente, de verdade, esse boleto, quando está tão alto assim, ele vai para menos da metade do valor que eles pagariam. Esse caso era pro pessoal estar pagando uns 3 mil reais. Veja, eles pagavam vamos fazer as contas. Vê. Dava pra ele doar 9 mil reais. Pronto, era essa conta aí que eu tava tentando fazer. Dava pra você, família, assim, não tá fazendo falta pra você, mas faria a diferença na vida de muita gente. Então, assim, eu acho que a gente, inclusive, como sociedade, a gente também tem que pensar por esse lado, né? É uma temática importante. E como tu disse, ele já não ia fechar, né? Por isso também que eu falei. Assim, eu disse, olha, reflita. Mas, gente, pelo amor de Deus, assim, não tem para quem não está precisando, né? Tem muita gente. A gente vê aí, inclusive, cada vez mais. A pandemia trouxe uma realidade muito triste, né, para a sociedade. E é isso. No reajuste, na verdade, o reajuste nessa temática, né, individual familiar, é um queridinho, pô. Porque é aquele reajuste que ele é o mais fácil da pessoa, do advogado, visualizar. Porque, bom, se a gente está falando de um plano antigo, tem que analisar o contrato. Se a gente está falando de um plano novo, né, que é aquele posterior à lei 9656 de 98, que teve vigência em 99, ele tem que estar de acordo com a lei. Então, tem resolução da Consul, resolução da ANS, que traz essa normatização, mas você vai fazer o cotejo ali entre os reajustes que o segurado sofreu e, se for um plano antigo, com o contrato, se for um plano novo, com as resoluções normativas. Então, eu acho que o reajuste é aquele que a pessoa olha e a pessoa consegue identificar, sabe? Isso. Além de ser bom, assim, para o advogado que está até começando, né, na área, é uma questão de uma visualização fácil, é também um direito muito bom para o cliente. É o melhor, né, direito para o cliente. É porque, assim, é como a gente está falando, é uma questão de análise de contrato e se esse contrato está dentro do que a lei determina. Então, um exemplo bem esdrúxulos, assim. A lei determina que esse microfone seja vermelho. Eu tô olhando aqui, ele é preto, então tá errado. Então é, tipo, muito, assim, uma coisa... Objetiva. Não traz uma análise subjetiva de que, não, mas é preto claro, é preto, entende? Então, assim, é um direito muito bom para o cliente. Porque também tem muitos, eu já peguei contrato de 99, veja, 99 faz muito tempo, né? 1999 faz tempo. E tava todo certo. Então, assim, tá certo, gente. A gente não tem o que fazer. Discutir. Então, quando a gente tá falando do plano individual, é aquele que, bicho, eu amo, pô. Eu vou olhar o contrato, eu vou olhar a lei, eu vou descobrir. Diferente, pô, do que acontece com, tipo, coletivo por adesão, falso coletivo, que tem ali aquela margem de discricionariedade, sabe? Tipo, a STJ fala, quando há no falso coletivo um número diminuto de vidas.
velho, que é número de minutos de vida? É 4, é 8, é 9, eu não sei, pô. No individual, ele é uma coisa bem clara. Contrato, lei e os reajustes sofridos, né? Então, tipo, eu acho bem de boa, assim, analisar. Eu também acho bem tranquilo, um direito muito bom para você, né, que tem aí um plano individual. Então, mas vamos direito ao ponto. Tendo essa abusividade, né, nesse reajuste, o que é que acontece? Quais são as consequências disso, né? Marcelo, o pessoal ama, né? Tu sabe. O que acontece? Você afasta os reajustes indevidos. Isso é bom, inclusive, para o pessoal novo, pô. Porque o pessoal novo deixa de ter aquele reajuste no futuro, o reajuste indevido no futuro. Então, tipo, a pessoa tá lá pagando R$500, vamos supor, e tem 10 reajustes indevidos previstos. Então, ele vai deixar de precisar pagar aquele valor. Eu acho um cenário incrível quando a pessoa também procura cedo. Tem direito à restituição, né, que pagou indevidamente. E essa restituição, se alguém for advogado, já para saber, ela é feita de forma simples. Pô. Tem muito advogado aqui falando, não, mas é em dobro essa restituição. Não é de forma simples, recebe de volta o que pagou, obviamente com correção, e você consegue baixar o valor da mensalidade, que o pessoal fica incrédulo, né, Não, velho? total. Gente, tem gente que diz assim, não tô nem pensando na restituição. Essa economia mensal que eu tô tendo, eu nunca esperei na minha vida. Sério. E assim, quando eu tô falando aqui que tem gente que não tá nem ligando pra restituição, ainda tô falando de restituição alta, né? Tipo, é um dinheiro que você nem esperava ter de volta, cai aqui e você não tá nem feliz por ele, você tá feliz pelo boleto que abaixou. Eu acho importante também frisar na fala de Iris, quando ela diz assim... Pode errar meu nome, era? Não sei. Foi Iris. É isso aí. Sei lá. Ainda bem que foi amiga, né, que errou, não foi outra pessoa. Então, quando ela fala da questão da pessoa nova, né, evitar os reajustes futuros, porque o que é que acontece? Aquele contrato tá ali assim, vai ter reajuste de faixa etária com 18... Tô dando uma hipótese, tá, gente? Porque é cada contrato isso, não é igual. Enfim, tá lá 18, 29, 35, 45, aí 46, 55... Quando há abusividade, a gente anula essa cláusula. Então, quando chegar lá nessas idades, não vai haver o reajuste por faixa etária. Isso é incrível, porque você praticamente segue com esse contrato com um reajuste só o anual, que deve acontecer. Lógico, a gente não tem que esperar que vai contratar um plano hoje e que até eu morrer eu vou ficar com o mesmo valor, né? É lógico, existe o equilíbrio financeiro do contrato e que sim deve existir o reajuste. Porque também tem gente que acha que não deve ter reajuste nenhum, né? Nunca. O reajuste da ANS, seja no termo de compromisso, seja no reajuste, ele é praticamente obrigatório. Ele vai acontecer, ele é uma recomposição da moeda conforme variação, principalmente especialmente hospitalar e sinistralidade, e ele vai acontecer todos os anos. O judiciário, via de regra, ele não afasta esse reajuste anual. Eu tô rindo aqui por conta do nome do que eu errei. Não, foi quase, né? Foi assim, quase. Tá. Não, tô falando do teu nome. Tipo assim, perdão. Foi. Não, mas enfim, gente, é isso, basicamente, né? Eu acho que falou aqui de forma muito clara, né? Bem informal mesmo, como eu expliquei agora a questão de como tá lá no contrato e tal. A ideia é essa, né? Vocês vão ver nos episódios futuros também, que a gente vai falar de forma muito clara, que é justamente para você entender, né? Para você entender e ver se é a sua situação, ou entender como funciona, porque não adianta a gente estar ali falando do reajuste, porque se você estiver sofrendo reajuste, a gente precisa explicar, né? De uma forma mais clara. É o intuito da gente, é o intuito com sinceridade, como eu falei, tem ocasião também que não tem, simplesmente não tem. E, assim, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários lá do podcast, nos comentários do canal também. Pode mandar também no Instagram da gente pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, estamos aqui. Porque é um tema, né? Que difícil, soa é um tema denso, muita dúvida. E cada caso é um também, né? Cada pessoa... Eu acho que eu demorei bem uns 6 meses, assim, pra conseguir entender. Quando eu comecei a advogar reajuste, eu falava assim, velho, cada situação é diferente, e aí tem que fazer análise diferente, e caramba, demorava muito. Hoje em dia, realmente, ficou mais fluido, né? Graças a Deus, se resolve, né? Mas é isso, gente. Fala. Não, porque sabe o que eu pensei agora? O quê? Que também tem gente que acha que, assim, precisa se munir de muita coisa para poder fazer essa análise. Então, tem gente que, às vezes, espera para falar com alguém. Quando eu conseguir meu contrato, quando eu tiver todos os comprovantes dos pagamentos do plano, eu vou procurar. Gente, se você tem essa vontade de procurar alguém,
talvez, inclusive, essa pessoa lhe direcione para o que você precisa ter. Porque às vezes a gente acha, não, eu preciso conseguir isso, preciso conseguir aquilo. Assim, falo em termos de documento, tá? E quando vê, você nem precisava. Tipo, não precisa disso. Então, assim, como eu disse, procurem. Eu acho que procurar ajuda é sempre o mais importante. Se você estiver precisando, passando por alguma situação, procure a ajuda de um profissional capacitado. Eu acho que é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui ou no Instagram. Curte, comenta, ativa o sininho, deixa o like. Acho vai que no Instagram, alguma coisa assim, gente. Mas é por aí, mais ou menos assim. Inscreve, deixa o like e comenta. E segue. E seguir é bom. Segue nas nossas redes sociais, que é o @podedireito ao ponto. É o que eu já tava pensando nos outros. Marcela Anes, com 2 L's. E @Elisane Machado. É isso. Valeu, gente. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.